dia, multiplicador. Multiplicador, nós vamos falar sobre um tema que causa muitas polêmicas, mas eu trouxe uma pessoa certa para falar aqui, porque ele vem falar desse tema puro e simples, e ele tem autoridade para falar no assunto, porque é uma pessoa que leva a sério negócios e política. Como que a política influencia nos nossos negócios e como que a política influencia nossas vidas? Será que todo político é igual? E aí, político é realmente um monstro ou é um anjinho? Meu Deus do céu, quando eu paro pra pensar, há pensamentos, olha que redundância, há pensamentos que eu tenho certeza que você também aí pensou. Bom dia, bom dia. Nós vamos tomar um café aqui hoje com Caleb Garbin, né? Garbin, Garbin, isso aí. E o Caleb é uma pessoa muito envolvida com a sociedade, sempre aí levando, buscando levar despertamento e conhecimento para essa nova geração e buscando fazer dos ambientes, dos lugares o melhor, né? A gente te acompanha há tempo e vê o quanto tu é envolvido com as questões sociais. Caleb, eu queria que tu contasse um pouco, eu te conheço o teu pai, conheço tua família, enfim, né, através de outros meios que a gente participa. Eu queria que tu se apresentasse para os multiplicadores e eu tô muito feliz que tu venha multiplicar com a gente o teu conhecimento, porque aqui nessa mesa a gente multiplica e multiplica muito. Maravilha, Miriane e todos os amigos que estamos assistindo, telespectadores, bom dia a você que está nos acompanhando. Antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui contigo nesse café aqui tão importante para nós, dessa multiplicação de negócios. E eu me definiria como alguém dessa nova geração que está procurando fazer a diferença, né? Acho que mais do que fazer, ser a diferença nesse mundo onde nós estamos tendo aí pessoas que são feitas quase que em massa muitas vezes, né? A gente encontra pouca singularidade no mundo atual. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui no programa, espero poder contribuir contigo, né? Poder multiplicar dentro dessa temática e a gente poder falar desse tema tão importante que é a política e os negócios, né? Entender aí os meandros, as sintonias, aonde se conecta tudo isso, se é que isso se conecta de alguma forma também, né? E como é que tu despertou para esse lado político, né? Hoje a gente não vem falar a questão de partido A ou B, a gente vem falar sobre o que é a política e o que te despertou a realmente seguir essa carreira. Na verdade, a política ela é inerente ao ser humano, né? Quando a gente pensa no aspecto de política, a gente vem da definição do grego aí que é a polis, né? A cidade é a organização da cidade. Então, nós formos pensar em política, Meliane, a política ela faz parte da nossa vida em todos os aspectos. Por exemplo, quando tá lá o esposo, a esposa em casa, e aí de repente o esposo vai lá e diz assim, ó, ficou boa essa camisa aqui, meu amor? Tá. E aí a esposa vai lá e diz assim, olha, não ficou tão interessante, quem sabe se você fosse com aquela outra camiseta, o que você acha? E aí ele é convencido aí com uma outra camiseta. Isso é fazer política, com uma outra camisa, isso é fazer política. Eu achei que isso era fazer negócio. Isso também está envolvido com negócio, talvez os dois sejam... Há quem diga que um bom político é um bom vendedor, né? Antes de ser um bom político, você tem que ser um bom vendedor. Política é a negociação, basicamente, que nós estabelecemos no dia a dia. É aquele futebol da quarta-feira que o marido quer jogar e a esposa diz, olha, você vai no futebol da quarta-feira, mas na sexta-feira eu vou fazer minha unha. E existe aquela troca, existe aquela negociação. Aquele acordo. E como tu bem disseste aqui, muitas vezes as pessoas elas reduzem o tema política ao fator partidário. Interpretam política somente como aquilo que acontece a cada 4 anos no nosso país, né? Nas políticas municipais, no caso nas eleições municipais, e da mesma forma a cada 4 anos nas campanhas federais. Mas a política ela está inerente ao ser humano, é a capacidade de nós estarmos inseridos na sociedade, envolvidos na sociedade. Então, o que me trouxe para o mundo da política foi justamente este anseio de fazer parte, de estar envolvido com as pessoas no dia a dia, nas coisas mais simples do dia a dia. E desde muito cedo gostava de assistir debates políticos, de acompanhar as temáticas, de me envolver com a história da sociedade, né, de poder marcar de alguma forma a sociedade da qual nós fazemos parte. E aí, acho que por uma influência também familiar, né, porque meu avô foi líder de bairro, foi presidente comunitário, se envolveu muito nos anos 70, 80, 90 com desde o ônibus que tinha que vir até o final do bairro, até às vezes a UBS, que é a Unidade Básica de Saúde lá na localidade onde morava, e aí veio isso no gênese, né, no DNA, na corrente sanguínea, acabou vindo essa perpetuação de legado, se é que eu posso dizer assim, da vontade de fazer uma mudança na sociedade, de ser uma resposta, né, para algum problema diante de alguma situação. E a boa política ela é feita visando as pessoas, né, tendo as pessoas como um alvo final. As pessoas não podem ser um fim para um meio, melhor dizendo, para um fim distinto. As pessoas são a finalidade da política. É a ponta da lança, é a política. A ponta da linha é a política que vai alcançar a vida da pessoa que está lá do outro lado. Então,
tô trazendo que a política realmente começa em casa mesmo, não é só a questão partidária, né? A política ela é como se fosse uma negociação entre as partes. Agora, trazendo isso para o mundo dos negócios, qual que é a influência que tem nos nossos negócios a política em si, né? Que influência ela tem nas nossas negociações? Inclusive a própria política do dia a dia, agora a gente fala de política mesmo partidária, né? Política do Brasil, né? Sem dúvida alguma nós observamos as situações econômicas que o país passou, está passando e ainda vai passar, e isso tudo impacta diretamente a vida das pessoas, né? Então, desde um corte que a gente precisa fazer em um determinado alimento por conta de uma alta de valor, até muitas vezes você decidir se sai no final de semana para comer fora, né, de casa, ou se você vai ficar em casa naquele final de semana. Então, a política ela permeia a nossa vida de todas as formas. E muitas vezes, Miriam, o que eu observo é que as pessoas têm a tendência a se lembrar do assunto somente no momento da eleição, no momento eleitoral. Quando, na verdade, durante todo esse período, a política ela vai ditar regras sobre a nossa vida, né? Ai, mas, Caleb, eu vou falar assim bem real. A gente que é empreendedor, a gente tá ali cuidando da folha, tá cuidando do funcionário, tá cuidando da venda, tá cuidando da produção. Tem que acompanhar mais a política ainda. E tem que acompanhar mais a política ainda. Por favor, Caleb, como é que a gente faz isso? Olha só, é justamente por nós não acompanharmos muitas vezes é que o mal político se perpetua, né? Porque assim, quem que fiscaliza, por exemplo, o prefeito na cidade? Quem fiscaliza o prefeito são os vereadores, né? Artigo 31 da Constituição Federal fala sobre isso, que a fiscalização do poder executivo se dá por meio do poder legislativo, da Câmara Municipal. Mas a pergunta é, quem fiscaliza os vereadores? Tá, e aí? Quem que fiscaliza? Quem que vai acompanhar o trabalho do vereador? Vamos lá, o papel do vereador é fiscalizar o prefeito. O prefeito, secretários, todo o executivo, né? Isso, e o papel da sociedade é fiscalizar o vereador? Fiscalizar o vereador, que foi colocado por quem lá dentro? Pela própria sociedade. Porque como é legitimada a posição de um vereador? Por meio do voto. Tá. Então, este vereador, ele é o representante do povo também, isso é base constitucional da Constituição Federal do nosso país, é o que legitima a entrada de um vereador, de um político em um ambiente público, seja ele o legislativo, no caso, né, o vereador na Câmara de Vereadores, ou seja o executivo na condição de prefeito e secretários, é o voto. Então as pessoas, imagine se nós reuníssemos 210 milhões de habitantes, que são o Brasil, quase 220 milhões, todas as semanas para deliberar sobre alguns assuntos. Imagine a loucura que seria, né? Sim, todo mundo pensando diferente, meu Deus do céu. Exatamente, não tem nem condições geográficas para isso. Condições temporais, muito menos. Enfim, então o que nós fazemos? Nós elegemos representantes, que são uma extensão do nosso voto. O nosso voto se estende, é como se você entregasse uma procuração na mão de uma pessoa assinada, uma procuração em branco, muitas vezes, você assina, entrega na mão de uma pessoa para que ela possa lhe representar, você confere poderes a ela para ela lhe representar diante de um debate político, por exemplo. E às vezes, Miriam, as pessoas tendem a pensar que a política ela tem a ver só com uma disputa entre números, né, na urna. Ah, eu sou do número tal e eu voto no número tal, eu gosto desse lado, eu gosto daquele outro lado. Mas muito mais do que isso é ser muito reducionista na abordagem política, é o fato de que ela vai impactar a nossa vida no dia a dia. Desde o preço do café, que nós temos aqui, até o valor do carro que você vai pagar, que você pretende trocar de carro, a legislação trabalhista que rege a sua empresa enquanto empreendedor, a tributação municipal ou a isenção de uma tributação, um incentivo fiscal para que uma empresa se instale em uma cidade, tudo isso vai passar pela política. Então, muitas vezes a política ela é muito mais de competência técnica e eu diria que uma abrangência que vai além da simples eleição do que uma disputa meramente ideológica. Existe espaço para disputa ideológica? Com certeza, mas existem coisas que não diz respeito sobre ideologia. Por exemplo, o buraco que está na rua. Sim, não interessa para resolver se tu é de partido A ou B, exatamente. É para resolver para todos. Vai afetar a vida de todos se não for resolvido e vai beneficiar a vida de todos se for resolvido. Então nós vamos brindar aqui, né, aos bons políticos. Aos bons políticos. Que se perpetuem, né? Que se perpetuem, né, no café aqui. Que isso realmente se perpetue. Aí tu trouxe essa questão muito bacana que é... Também tenho que falar da minha parceira, né, do Café com Cifras, que tá aqui com a gente também, né? A gente tem que valorizar os parceiros. Claro, com e a nossa certeza. parceira de mesa, que é a Maru Mendes também, que faz esse programa acontecer junto com a gente aqui na TV Cidade, montando a mesa sempre bonita para nós. Voltando aqui ao assunto da política, é que... Não, infelizmente não é todo político a gente que vê muito, que pensa nessa questão. O buraco na rua eu tenho que resolver porque é bom para todos. Mas a gente vê aí fora é que
mas se é o político do partido A que quer resolver, o do B parece que tenta botar areia nessa resolução. Isso acontece ou é só eu vejo de fora, tem essa sensação? Acontece porque, na verdade, assim, isso é uma extensão daquilo que acontece no micro. O que é o micro? Por exemplo, assim, dentro da empresa existe uma disputa. Dentro do mundo empresarial vai existir uma disputa lá, um determinado setor em oposição ao outro, talvez, ou em disputa ao outro, para não dizer a palavra oposição. Oposição talvez tenha mais a ver com política, mas existe uma disputa que muitas vezes é sadia, mas é uma competição que existe. E a competição ela é inerente também ao ser humano. Por exemplo, você não disputa uma partida de futebol querendo perder, você entra para ganhar. Exatamente. Os dois têm que ganhar. Não. Então, assim, existe aquele flerte, aquela cera, como alguns dizem, né? Geralmente os argentinos têm esse hábito, né? O latino-americano tem esse hábito de fazer a cera, como o torcedor fala, que é valorizar, por exemplo, uma falta, sofreu uma falta, ele fica um tempo lá sentindo a suposta dor, e às vezes nem sentiu, né? Às vezes nem existiu dor nenhuma, mas para cavar um cartão amarelo e prejudicar a equipe adversária. Então, veja, às vezes nós olhamos para a política e as pessoas têm a tendência de generalizar, né? Relativizar e dizer assim, generalizar, melhor dizendo, olha, todo político age dessa forma. Mas o político que está lá, ele não chegou lá e se corrompeu lá, ele veio corrompendo desde a base. Ele só revelou o caráter quando chegou lá naquela instância. Porque o mesmo político que é capaz de roubar 1 milhão, 2 milhões da saúde, por exemplo, é o cidadão de bem que vai lá e logra o mercadinho real. Me perdoa, mas o sistema não obriga a pessoa a se corromper? Me perdoa, a pergunta é... Eu vou te dizer que assim, para quem quer fazer um bom trabalho, o caminho é mais difícil. Tá. Para quem quer fazer um bom trabalho, o caminho é mais difícil. E eu nesse pouco período de política partidária, né? De política partidária, agora eu estou completando o primeiro mês, né? Recém assumi como vereador. Mas o período todo que antecede a isso e que vem muito antes de pensar em política partidária, você observa que o mundo é assim. Quem quer fazer a coisa pelo certo, o caminho é mais difícil. Por exemplo, quem quer ser aprovado numa prova sem depender de consultar o colega ao lado, vai precisar estudar. Agora, aquele que quer chegar lá e ele vai tentar de alguma forma colar, como a gente usa, né, copiar a resposta alheia ali do colega, ele consegue resolver. Mas e aí, como é que fica a consciência dele? E no longo prazo, o conhecimento que vai ser demandado dele, que diz respeito àquela prova, como vai ficar? Como que ele vai responder o que diz respeito, né, ao conhecimento que foi demandado dele? Então, o caminho para quem quer fazer a coisa certa é um caminho mais demorado mesmo. Realmente é um caminho mais árduo, mais complicado, mais difícil. Mas existem bons políticos, e eu vou te dizer que a maioria dos políticos está lá de maneira bem intencionada. Porém, o sistema às vezes é controlado por pessoas tão grandes e às vezes são invisíveis ao olho humano que você não sabe nem contra quem você está disputando muitas vezes. E aí a gente se vê muitas vezes inoperante na nossa ação. Você quer resolver um problema, quer que a coisa aconteça, mas é aquela chamada burocracia, né? Passa por um monte de pessoas, tem que consultar um monte de gente, tem que ter muitos pareceres e tal, e aí parece que quando resolve o problema, acaba o discurso. E se acaba o discurso, acaba também a perpetuação no poder. Então, muitas vezes o problema não é resolvido justamente para que possa continuar existindo um discurso. E em cima do discurso você continua perpetuando uma vitória, enfim, alguma situação. Uau, amarrando as pessoas assim. E agora trazendo essa questão também pros negócios. Claro que a política influencia no preço das coisas, influencia... eu trabalho com mercado imobiliário, influencia muito no juro, né? Com certeza. E eu acredito que tá tudo ligado. Se a minha amiga que vende doce não ir bem lá na doceria dela, ela não vai fazer investimento imobiliário. Se não há investimento imobiliário, não há construção civil. Se não há construção civil, não há emprego na construção civil. Se não há emprego na construção civil, aí... Não há consumo no comércio. Não há consumo no comércio, não há consumo no comércio, aí cria uma cadeia toda, né? Então, assim, que sugestões, eu sei que de políticas, tu poderia nos dizer o que nós poderíamos, como empreendedores, né, como empresários, como empreendedores, fazer, o que está ao nosso alcance para que isso vire a favor da gente? O que a gente deveria fazer como empresário, como empreendedor, para facilitar do nosso lado? Porque a gente não é político, a gente é empresário, Sim. Né? Então, o que como empresário a gente deveria fazer para facilitar os bons políticos? Eu acredito que a primeira questão, e eu volto a bater nesse ponto, por mais que possa parecer difícil, como tu bem disse, e ainda o Zoe fez a brincadeira que de fato tem um espaço para isso, porque tem que cuidar da folha de salário, tem que cuidar das entradas e saídas da empresa, tem que se preocupar com uma tendência de mercado, tem que analisar o mundo todo, porque o mundo está globalizado. E aí você tem que parar para pensar em política? Sim, tem que parar para pensar em política, para analisar. Pelo menos
eu diria assim, semanalmente fazer um resumo, e às vezes uma semana é muito tempo também, né? Porque a política ela é altamente dinâmica, mas semanalmente ter o hábito. A primeira coisa mais elementar, o conselho mais elementar que poderia se dar é de se inteirar daquilo que está acontecendo na cidade. Procurar saber, assim, quem são os secretários do meu município, né? Qual é a formação do vereador que eu votei, que foi eleito, ou que eu não votei, mas está eleito lá e que se aproxima da minha visão ideológica, né? Porque a pessoa tem a tendência a buscar aquilo que mais lhe parece no aspecto ideológico, né? Político. Então, a primeira coisa é essa participação da sociedade. Porque, Emiliane, o mal político ele tem medo de uma coisa só, do povo. O povo, quando está posicionado, quando está na rua, e na rua é literalmente mesmo, né? Nós já vimos isso acontecer na história do Brasil por diversas vezes, e as revoluções que aconteceram de maneira silenciosa, sem derramar sangue, sem precisar de uma guerra civil, mas com a pressão popular. Então o mal político, ele vai temer o povo. O bom político, ele teme antes do que o povo, ele teme a Deus, porque se ele desonrar a Deus, a consequência não vem do povo, vem do próprio Deus, né? Então, agora o mal político, ele não teme nada a não ser o povo, que é aquele enfrentamento direto, é quem tem o poder de colocar ele ou de retirar, né? De permitir que ele continue fazendo o trabalho que está sendo feito ou de retirá-lo. Então, essa aproximação do povo, das pessoas, dos empresários, do setor público é importantíssimo. Um outro ponto singular, e eu acho que seria até prioritário frente a essa participação, que é uma participação intencional. A aproximação dos empreendedores do poder público para uma contribuição diante dos problemas da sociedade. Porque muitas vezes assim, você já ouviu falar daquela história, né? O dinheiro público tem que ser bem investido. Certamente nós já ouvimos falar, você que está nos assistindo aqui já ouviu falar do aspecto de dinheiro público. A Margaret Thatcher, né, que foi uma mulher de uma grande importância dentro da Inglaterra, num período, em toda a Europa, na verdade, teve uma participação muito fundamental. Ela sempre dizia que não existe dinheiro público. O dinheiro público é o nosso dinheiro administrado pelo setor público. Porque assim, o poder público não tem a condição de gerar emprego. Quem gera emprego são os empreendedores. Quem que faz a máquina girar? São os empreendedores. O dinheiro público é o somatório da contribuição que eu e você fazemos enquanto cidadão, enquanto pessoa física, e que o empresário faz enquanto pessoa jurídica. Então esse dinheiro público, na verdade, é o nosso próprio dinheiro administrado pelo ente público. Aí entra os três pilares básicos, né, de uma administração desde o município até a federação. Saúde, segurança e educação. As três coisas mais importantes que existe em um governo são essas. E a partir disso nós temos outras frentes, cultura, esporte, meio ambiente, minas e energias e tantos outros setores que você pode ter, um setor de planejamento dentro de uma secretaria municipal, por exemplo. Todas as outras coisas se desdobram, mas esses três são os principais. Então, o dinheiro público ele vai estar obrigatoriamente investido dentro disso. E aí que vem os bons profissionais que conseguem gerir uma empresa, que tem a capacidade de serem gestores, fazer essa contribuição com o setor público daquilo que deu certo no privado e aplicar no público. E aí nós temos as chamadas, por exemplo, parcerias públicos-privadas, né? As chamadas PPPs, onde é uma parceria, como diz o nome, que o poder público estabelece com o ente privado, para que você chegue a uma finalidade. Por quê? Porque o dinheiro público ele é escasso, ele é limitado. Não tem como um prefeito ir lá e mandar imprimir dinheiro, dizendo, nós vamos imprimir dinheiro e fazer com que a coisa aqui aconteça e... Nós vamos fazer negócios para que desses negócios gere capital do dinheiro público. Não, exatamente. O dinheiro público ele é meio estático, então. Exatamente. Você já tem uma previsão de receita anual que você vai receber, né? Deixa eu dar um exemplo. O Caxias do Sul agora teve... salvo engano foi na segunda semana, na primeira semana de janeiro, primeira para a segunda, nós tivemos uma arrecadação de tantos milhões de reais lá por meio do IPTU, pagamento em cima da propriedade urbana, né, do território urbano. Então, esse pagamento, este imposto, como diz a própria sigla, né, IPTU é um imposto, ele serve para ser aplicado no quê? Saúde, segurança, educação, lazer, esporte, cultura, todas as áreas da sociedade. Então, e aí isso acontece em nível estadual, né, contribuição do ICMS, por exemplo, e a nível federal com impostos também federais. Então, veja, a presença do empreendedor, do empresário, trazendo as suas ideias, sugestões, suas opiniões para o ente público, para o ente municipal, a Câmara de Vereadores, a Secretaria, o gabinete do prefeito, a prefeitura em si, em geral, isso pode contribuir e muito para a sociedade, porque às vezes nós estamos trabalhando com um problema e do lado tem alguém que tem a solução, que só não está dentro do ambiente público partidário, mas está ali com a solução. Fez dar certo no micro, talvez naquilo pequeno, e só precisa potencializar a escala, né? Por exemplo, nós temos hoje empresas que desenvolvem tecnologias que podem ser muito bem empregadas dentro do setor da saúde. Nós temos
lá em Caxias, inclusive, um exemplo da telemedicina, que talvez já seja, não, já é uma realidade em muitas cidades do Brasil e mundo afora. E basicamente a telemedicina é utilizada justamente para você aprimorar o tempo que você tem, diminuir a distância geográfica por meio dessa conexão, e a pessoa consegue uma consulta por meio do quê? Da tecnologia. Então aí entra alguém que desenvolve essa tecnologia, faz uma parceria público-privada, e isso tem um benefício para o interesse público, exatamente. Interesse público. A sociedade é beneficiada com isso. Então assim, e obviamente que existe um retorno financeiro também para o empreendedor. O empreendedor não vai fazer trabalho de caridade, né? O empreendedor não abre uma ONG, ele abre um CNPJ visando lucro. E eu acho que é uma tremenda hipocrisia da parte das pessoas de dizer assim, porque o empreendedor é malvado, o empreendedor é alguém que quer ganhar dinheiro, mas é óbvio, você não abre uma empresa para quebrar, você empreende para ganhar dinheiro. A livre iniciativa, dinheiro ali, exatamente. A livre iniciativa, o empreendedorismo são princípios resguardados pela nossa Constituição Federal. Então a gente tem que valorizar. Meu aspecto, agora sendo bem ideológico, na minha opinião, o meu aspecto quanto mais empreendedores nós tivermos, melhor é. Quanto mais a sociedade avançar, melhor é. Nós fazemos parte de associações de empresários, né, de empreendedores, porque nós queremos isso justamente. Agora, existe esse retorno também que pode ser monetário para o empresário. Não é só um retorno de benefício de fazer o bem e desenvolver com a sociedade. Existe a possibilidade de um retorno também monetário nessas parcerias. Olha que legal. Então alguém que está nos assistindo, por exemplo, que tem alguma parceria aqui que pode ir de encontro a uma solução para a sociedade, ele deveria procurar quem? Um vereador seria, inclusive hoje eu tive um encontro online, né, usando a tecnologia novamente, com um rapaz que ele é professor, inclusive universitário, e ele tem uma ideia de trabalhar em cima de tecnologia, né? Não vou dar um spoiler aqui até para não comprometer também o projeto dele, mas basicamente ele me procurou enquanto vereador para tentar viabilizar um primeiro encontro, a gente explorar, ver qual é o projeto que pode se montar em cima disso, como isso pode ser financiado, porque também existe a questão da própria transparência e da importância de se abrirem editais para que todos possam concorrer de maneira livre, seja acessível a todos e tal. Então, este é um belo exemplo. Um caminho seria procurar um vereador. Em alguns casos que o projeto tem uma abrangência estadual, um deputado estadual, e em casos de projetos que visem o país todo, um deputado federal, né? Obviamente pode procurar também o setor executivo, mas às vezes é mais difícil porque justamente o vereador, o deputado, ele faz a ligação entre o povo e o executivo. Ele é esse elo de ligação, porque ele representa um setor da sociedade. O vereador não é eleito pela sociedade inteira, ele é eleito por uma parcela que votou nele, é um voto proporcional. O governador, o presidente, o prefeito, eles são eleitos de maneira majoritária, né? Por isso que existe, a maioria optou por esta pessoa. Por isso que existe em algumas cidades, como é o caso de Caxias, cidades com mais de 200 mil habitantes, salvo engano, um segundo turno de eleição, né? Para você ver quem de fato, qual é o que teve a maioria de votos para poder assumir a prefeitura, justamente porque é um voto majoritário, né? De maioria. Nossa, então que legal a gente ter esse conhecimento, por exemplo, que a gente que é do setor empresarial e empreendedor e que tem alguma ideia, a gente sabe agora quem procurar, né? O seu vereador Exato. Próximo, o vereador que votou, não o que necessariamente não votou o que não votou também. Até porque assim, o vereador nenhum, assim, não. Tá, né? Como é que... Óbvio que existem, Fica né? o caminho do rolê. Óbvio que existem aqueles que, né, talvez fazem política só pro seu partido. Mas, em tese, todo vereador deveria estar disposto a atender toda a sociedade. Inclusive, no meu gabinete, nós estamos em processo ainda de adaptação, né, organizando e tal. A Câmara toda está em reforma, porque daí tem uma comissão que muda, sai um vereador, entra outro. Então, isso é muito dinâmico nesse momento. Mas é uma frase, até comentei esses dias com a nossa equipe, que a gente quer colocar lá na porta de entrada, é honrar a Deus e servir as pessoas. O dia que nós deixarmos de fazer uma dessas duas coisas, não tem mais por que nós estarmos ali ocupando a função. O dia que Deus não for mais honrado, agora falando enquanto Caleb, né? Não tem mais por que eu estar ali. E o dia que as pessoas não forem servidas, que eu não estivesse servindo às pessoas, não tem por que ser um vereador, porque afinal de contas, o vereador ele é um representante do povo. Ele vai ser demandado por quem? Ele é demandado pelo povo e ele demanda o poder executivo. Ele é um degrau, ele é um intermediário, ele é um meio campo, alguém que intercede entre a população, a comunidade, o bairro, intercede lá com aquele que tem a caneta na mão e tem a capacidade de fazer ou não, que é o prefeito em última instância, né? É ele que tem o poder de fazer. O vereador não tem poder de fazer, tem o poder de fiscalizar, de cobrar, né? De demandar, de ir lá e provocar o ente público, o executivo, para que faça a execução. Por isso que é executivo, né? Aquele que executa. Por mais políticos como você, Caleb, que vem aqui no Multiplicação de Negócios
e criam essa ponte com os empresários, com os empreendedores, com todos que estão aqui, encontrando uma forma de como chegar, que realmente não é só a cada 4 anos, como tu trouxe. Exatamente. Mas sim alguém que a gente pode ir buscar conselho, recurso, ao apresentar uma ideia de como fazer as coisas acontecerem. Claro, né? exatamente. O Multiplicação de Negócios se comunica com o empreendedor e o empresário, enfim, desde aquele que está lá no início com o MEI, que nós teremos essa semana também, sobre até um programa especificamente sobre MEI, nós já tivemos aqui, sobre Simples, sobre... A gente está sempre trazendo conteúdo para que o multiplicador que está assistindo a gente fique bem informado, sabe? Porque a falta de informação nos faz errar. Exatamente. Nos leva mais ao erro. Não que... Já tem um versículo na Bíblia que diz, né? O povo perece por falta de conhecimento. E como eu sou empresária... Eu sou empresária. Ligar pra minha mãe agora, sou empresária. Há 9 anos. Mas quando eu abri a Casa Rosa, que é a minha imobiliária, eu sabia ser corretora. Eu venho da área de vendas, todo mundo sabe. Eu não tinha noção de como as coisas, de como... Eu não tinha muita informação. Então, isso foi criando um arder no meu coração de, poxa, eu não quero que as pessoas passem pelo que eu passei por falta de informação. Então, vamos trazer especialistas aqui no programa, vamos tomar um café juntos, vamos brindar um café, vamos comer um doce de alguém, vamos tomar um café junto e vamos entender o que a gente pode fazer para viabilizar, para facilitar as nossas vidas. Claro. Porque facilitando a vida do empreendedor, facilita a vida do parceiro que está junto com ele e as coisas fluem mais. E existe uma sinergia, né, Miriam? Não te cortando, mas é que tu deixou algo importante aqui, que é a sinergia, essa cooperação. O cooperativismo é o futuro do mundo. Se nós formos observar um mundo cada vez mais globalizado que a gente vive, a globalização traz esse conceito de desfazer barreiras, né? E existem muitas barreiras que são importantes que sejam desfeitas. Muralhas que às vezes são intransponíveis, por exemplo, uma vez para você ir para um outro país era totalmente impensável, você tinha que ter nascido num berço de ouro e a coisa começou a ser mais popularizada. Obviamente que existe ainda os desafios, eu não posso ser reducionista aqui e achar que é muito fácil para todo mundo, não é isso. Mas essa cooperação, essa interligação entre todos é o que vai proporcionar uma sociedade melhor. Porque o político sem a sociedade não vai muito longe. A sociedade sem um representante também não tem como demandar e recorrer. Existe uma cooperação entre todos para que, de fato, possa haver a multiplicação de negócios. E a gente traz uma frase muito clássica aqui, que é: a gente compra de quem confia, mas a gente confia em quem conhece. Então, não tem como confiar em alguém, despertar a confiança em alguém se você não conhecer. Então, por isso que essa mesa aqui, a gente sempre está trazendo especialistas para que possa, você que está nos assistindo, conhecer e ter a oportunidade de decisão, se confia, se não confia. E a gente confia em quem nos traz informação de qualidade. E muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Eu fico muito feliz pelo convite, pela audiência de quem está nos acompanhando, pelo café também, né? E fico à disposição também, se puder somar de alguma forma. E também das pessoas, né? E eu deixo esse último conselho: observe a política, analise. Não espere a cada 4 anos ir lá em outubro, colocar um número na urna e quando sair de lá nem lembra em quem votou. Acompanhe, cobre, fiscalize, porque é assim que nós vamos construir uma sociedade melhor para todos nós, empreendedores, empregados, políticos, sociedade em geral. Todos nós estamos dentro do mesmo barco, que a gente quer que esse barco avance, né? E esse ano de 2025, todos os secretários de Caxias do Sul vão passar aqui pela mesa do Multiplicação de Negócios para que você possa estar sabendo qual deles aí é do seu setor aí, o que fazer, como é que faz, né? Alguém tem que nos apresentar esse caminho. Vejo vocês no próximo café. Caleb, como é que a pessoa te encontra? Lá na Câmara de Vereadores em Caxias do Sul, nosso gabinete é o 334, terceiro andar lá da Câmara de Vereadores, Rua Alfredo Chaves, agora me fugiu o número, mas é ao lado da Prefeitura, do Centro Administrativo de Caxias. E também por meio do e-mail, né? A pessoa pode entrar em contato, caleb.garbim@gmail.com, também fica essa oportunidade aí. E quem preferir ainda tem o bom e velho WhatsApp, 549-8432-3425, esse aí 24/7. Eita! 24 horas, 7 dias por semana. Então, vejo você no nosso próximo Café com Multiplicação de Negócios.